Pois bem, deu ruim para o fascista, o bolsominion lá de Israel, que é o Netanyahu. Quem acompanha o Plantão Brasil há mais tempo sabe que eu falo aí do Netanyahu faz muito tempo. Ele aí, aliado direto do bolsonarismo e da família Bolsonaro. O governo dele é formado por pessoas que, assim, se você pegar o pior do bolsonarismo brasileiro, imagina esse pessoal, é o governo do Netanyahu. Pois bem, deu ruim para ele. Por quê? Porque a esmagadora população de Israel, falei aqui algumas vezes, culpa o Netanyahu pelo ataque que foi sofrido pelo país. Ok. E aí o que acontece? Depois desse ataque começou ali Israel a bombardear a Palestina, a cometer inúmeros crimes. Já tinham cometido inúmeros crimes bem antes. Esse ano aí, se for listar os crimes de guerra de Israel sem estar em guerra oficial com a Palestina nesse ano, parece que o Netanyahu vê ali o Código Penal Internacional e fala, pô, peraí, esse aqui, outro. Parece que para ele é uma checklist. É uma lista de coisas a fazer. Mas depois ele intensificou os crimes e aí o mundo inteiro passou a ver a crueldade dos israelenses que estão cometendo lá. Ok, o que aconteceu? Não tenham sofrido também um ataque cruel, mas comparando aí você vê que a coisa é ruim. O que aconteceu? Aconteceu que está rolando um movimento cada vez maior entre inúmeros países para que Israel sofra sanções e que esses países cortem relações com Israel, se não forem sanções internacionais, sejam sanções bilaterais ou de alguns grupos de países, caso o governo de Israel não seja deposto, que é o governo do Netanyahu. A oposição em Israel já estava atiçada para derrubá-lo. A oposição, obviamente, obrigada pelas circunstâncias, formou um governo temporário com ele ainda, ele era o primeiro-ministro, com ele ainda como primeiro-ministro, mas só para a guerra. O país, Israel, parou, não tem mais poder legislativo votando mais nada. Nossa, qual é uma causa urgente do país que estava para ser votada? Não está mais. Imagina que os trabalhos legislativos, judiciários no país pararam para apoiar ali o orçamento de guerra. Então, o que acontece? Imagina um país que já estava ali, não vivia a melhor das suas situações financeiras, agora está pior. E ainda mais gastando dinheirão em guerra. É o que acontece. Alguns países já falaram, cortaremos ali qualquer tipo de contato com Israel, cortaremos todas as relações. O presidente da Colômbia foi o único que falou aí, até o momento. Ele é o único que falou diretamente. Outros ameaçaram nos bastidores, alguns ali falaram indiretamente que ali isso não pode acontecer. Alguns líderes falaram, olha, por muito menos já fizemos aí sanções a outros países e tal, mas o da Colômbia falou, se é para cortar, a gente corta relações hoje mesmo. Pra gente não tem problema algum cortar, e tem outros conosco. Então, a situação de Israel vai piorando se mantiver o Netanyahu, porque a saída que está sendo costurada para Israel é o seguinte, olha, fala que esses crimes aí bárbaros foram cometidos porque vocês têm um político aí de extrema-direita, que é um louco, genocida aí, que é o Netanyahu. O Estado de Israel fica com a sua imagem preservada, coloca alguém ali, expulsa os palestinos de uma maneira pacífica, ou seja, comete os crimes de uma maneira não tão rápido, todos ao mesmo tempo, e vamos ver o que a gente faz nessa situação. Ou recua tudo. Eu, Thiago, ainda não sei porque realmente não há informações, imagina as tratativas quanto a isso, que eles vão recuar por um bom tempo. Porque os Estados Unidos foram avisados de que as consequências vão ser devastadoras para os Estados Unidos e para os europeus. Vão cortar gás, vão cortar petróleo, vão cortar tudo os países árabes. Os países árabes que agora, 3 deles fazem parte do BRICS. Então esses países não estão aí de brincadeira não. Não chegaram a esses países aí para, chegamos aqui para brincar. Não. Eles chegaram para falar, ou vai ser do nosso jeito, ou agora não vai ter mais aquela que era nos anos 90, nos anos 2000, no comecinho desse século, que era os Estados Unidos fazem o que querem, ou no século passado inteiro, e todo mundo assiste e eles ainda falam, aplaudam! E quem não aplaudir tá ferrado. Não é só assistir, você tem que aplaudir a barbárie. Senão, não, você tá ferrado. Não, agora não. Vocês vão cometer barbárie, a gente vai para cima de vocês. Então, vão usar como bucha de canhão, caso recuem 100%, o Netanyahu. Se não, vão usá-lo de bucha de canhão de qualquer maneira. Ele vai tentar se segurar de qualquer maneira. Lembre-se, ele é praticamente um ditador lá. Ele corrompeu todos os poderes para se manter no poder. Então não é tão fácil assim derrubá-lo, mesmo com toda a população contra ele, ainda mais se ele mantiver os tempos de guerra. Mas é isso que está se costurando. E aí o Lula tem um papel decisivo nisso. Porque o que alguns falam é o seguinte, e aí até o presidente da Rússia fala isso, o Vladimir Putin. Aliás, o que o Putin está elogiando o Lula ultimamente é uma vez por semana. Eu vou
tentar lembrar de mostrar aqui nos vídeos. É que eu faço muita coisa, eu vejo e passa. Mas eu vou tentar lembrar de sempre tirar um print screen ou guardar o link para mostrar aqui nos vídeos. Porque, olha, os bolsonaristas começaram a disseminar fake news faz um mês, e tá rolando até hoje, de que o Putin criticou o Lula. Pegaram uma entrevista dele que ele não fala nem sobre isso e traduziram, né? As pessoas não entendem russo, então coloca a legenda que quiser, e como se ele estivesse criticando o Lula. Mas, na verdade, ó, o site russo aqui, um site russo, tá em português, né? Mas é o site Sputnik News. Tá aqui, ó. Muitos países crescem. Na América Latina é o Brasil. Fala Putin sobre a formação do mundo multipolar. Aí você fala, pô, por quê? Porque o Brasil agora, como o Brasil tá na presidência do Conselho de Segurança, cabe ao Brasil hoje apresentar ali uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU. Essa resolução talvez seja votada ainda hoje, talvez só amanhã. Mas o que acontece é o seguinte, a resolução do Brasil é pisando em ovos. O Lula tá numa missão impossível, só que não é a primeira missão impossível do Lula. Eu vou falar, se o Tom Cruise fez alguns filmes aí de missão impossível, o Lula não fica atrás não. Eu lembro em 2010, quando o Irã não era o atual chefe de Estado do Irã, era o outro, era o Ahmadinejad, que era também um sanguinário. O Irã estava ali praticamente uma guerra fria com os Estados Unidos, e os Estados Unidos queriam que o Irã fizesse um acordo nuclear, assim, abdicando de um monte de coisa, para que os Estados Unidos não impusessem sanções piores ao Irã e até levantasse algumas das sanções. O Obama e a Hillary Clinton, que era chefe de Estado dos Estados Unidos, tentaram e foram e não conseguiram. Aí o Lula chegou e falou, olha, se vocês deixarem, eu vou ao Irã e eu consigo esse acordo. E aí depois documentos vazados pelo Julian Assange, que é documentos de inteligência dos americanos, mostram que eles não acreditavam que o Lula conseguiria. Era uma missão impossível. Mandaram o Lula e os documentos internos diziam, deixa o Lula ir lá fracassar. O Lula chegou. 48 horas depois volta o Lula com papel assinado. Tá aqui, ó. O que vocês queriam tá aqui. Sabe o que faz o Obama e a Hillary? Não vamos assinar não vamos assinar. E aí começaram a colocar na imprensa mundial, o Globo, viu? Globo, esses aí do Globo News, que você vê todos os dias, Jornal Nacional, Jornal Hoje, todos esses analistas famosos da imprensa disseminaram fake news, mentiras, dizendo que o Lula não conseguiu e que, na verdade, o Irã voltou atrás. E os documentos de inteligência mostram que, na verdade, os Estados Unidos não queriam um acordo. Eles é quem estavam dificultando o acordo. Eles queriam falar que o Irã não ia assinar aquilo para justificar uma guerra. Não deu. O que o Lula fez acabou com os planos dele. Aí fizeram uma guerra na Líbia. Não dá o Irã, vamos fazer uma guerra na Líbia. Na época era o Gaddafi, vamos matar o Gaddafi. Aí depois fizeram na Síria. Não deu, então vamos ir. O tanto de gente que o Obama matou, junto com a Hillary. Lembre-se, o vice-presidente era o Joe Biden, é um negócio que não está escrito, viu? Não está escrito. Mataram milhões e milhões e milhões de pessoas e ainda ganhou o Nobel da Paz, para assim, esfregar na cara das pessoas. Pois bem, o que acontece agora é que, imagine, esse mesmo pessoal que fazem esse mesmo pensamento que está na cúpula do governo norte-americano, eles têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Do outro lado, o Putin, que está aí dizendo que, olha, o mundo, falando que o Brasil é o país que mais cresce, ele não fala só economicamente, fala diplomaticamente. Muitos países crescem, na América Latina é o Brasil, também tem poder de veto. E aí o Brasil está ali. Pois bem, o Brasil fez uma resolução, a resolução do Brasil cita o seguinte. Primeiro, começa falando, olha, a gente condena o ataque terrorista do Hamas. Alguns vão dizer, Tiago, mas o Brasil não considera o Hamas como terroristas, eles estão reagindo, é brutal, mas Israel também é brutal, etc, etc. Mas se não usar o termo terrorista, já sei o argumento de algumas pessoas aí a favor, sei os argumentos contra. No caso, o governo Lula cita isso, porque senão os Estados Unidos vetam. Simples. Então tem que colocar uma palavra que eles querem escrever de uma maneira que agrade a todas as partes. Vai condenar também o que Israel fez depois e falar que tem que ter um corredor humanitário para que as pessoas possam sair da faixa de Gaza. Seja por onde for, as pessoas têm que sair. E um cessar-fogo humanitário até que quem queira sair, possa sair. Pô, vamos lá. Israel tem inteligência, não tem? Não falam isso em todos os filmes, todas as séries. Há décadas, Israel não é o país que tem mais inteligência no mundo, que eles espionam o que querem. Eu lembro que quando eu era criança tinha um filme famoso, hein, com um desses atores famosos, eu não lembro agora qual é, que eles até insinuavam que Israel podia ler a sua mente se quisessem. Eles falam o tanto que Israel é. Você fala, nossa, esses israelenses. Pô, peraí, então vocês com toda essa inteligência não conseguem localizar os líderes do Hamas e matá-los? Você tem que matar 1.000 pessoas, mataram até agora 2 líderes do Hamas. E mataram mais de 3.000 pessoas. Então vocês matam 1.500 pessoas para matar um terrorista? Pô,
não tá boa essa matemática, não. O pior, os líderes do Hamas estão todos fora da Palestina, eles estão todos em outros países. Tem líder do Hamas no Catar, tem líder do Hamas no Líbano, tem líder do Hamas na Arábia Saudita, na Síria. Por que não manda esses países prender os líderes? Vocês querem uma guerra contra os líderes do Hamas? A guerra não é na Palestina, viu? Mas não é mesmo na Palestina que você tem que bombardear. São outros lugares. Aí fica aquela. Pois bem, então ali tem uma condenação também a Israel, manda cessar fogo e ainda fala, tem que ter corredor humanitário e ajuda essas pessoas. E não pode ter essa palhaçada de falar, olha, vamos dar tempo aí para as pessoas saírem de suas casas. Não pode. Veremos aí os próximos episódios. Eu te convido a se inscrever no Plantão Brasil para que a gente veja isso aqui junto. Inscreva-se. Falou!